Como nós havíamos anunciado desde o começo do programa, nós vamos conversar agora e falar de um assunto super interessante que é aí conhecido como dezembrite, efeitos na saúde emocional e o seu tratamento. Convidamos aqui, já estamos aqui com a psicóloga Samira Leão, que vai trazer detalhes, né, desse assunto, né? Eu confesso que eu não conhecia, mas nós vamos saber agora aí dessa dezembrite. Doutora, bom dia em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui ao nosso Comando Geral. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante, né? Tudo que fala sobre saúde mental é um tema importante, relevante. É muito bom estar aqui. João Magalhães, Natanael, fique à vontade. Doutora, no mês de dezembro, né, as pessoas costumam fazer uma reflexão a respeito do ano que passou, os planos para o próximo ano. E nesse contexto, né, muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade para lidar, né, com algumas frustrações e algumas situações que não deram certo. De que forma, então, a pessoa deve... Que medidas adotar nesse mês de dezembro para, de fato, passar para o mês de dezembro tranquilo, do ponto de vista da saúde mental, de forma saudável? Acho que esse termo, ele é um termo que não está dentro dos parâmetros dos nossos diagnósticos, né, internacionais, que a gente chama da CID, né, que é a Classificação Internacional de Doença, mas é um termo que ele surgiu porque muitas pessoas começaram a sentir isso no mês de dezembro e em outros meses também, né? O mês de dezembro é significativo porque é uma passagem para o próximo ano. E algumas pessoas começaram a manifestar comportamentos como tristeza, angústia, de fato, frustração, porque não conseguiram atingir suas metas. Então, assim, é um transtorno mental, não é classificado, né, como um transtorno, mas é uma preocupação nossa, né? É um termo que é importante a gente se discutir, porque fala sobre sofrimento mental, né? Então, eu estou sofrendo porque eu não consegui, de fato, atingir todas as metas que eu tracei o ano todo. Acho que é uma pergunta que é importante, né? Por que eu não consegui? O que foi que aconteceu nessa caminhada? Porque a gente tem uma caminhada que a gente almeja e deseja, mas não necessariamente a gente vai conseguir concluir 100% daquilo. Por quê? Porque tem coisas que eu dou conta de concluir, porque são responsabilidades minhas, e tem coisas que não estão sobre o meu controle, né? Então, assim, eu acho que a primeira questão é identificar, de fato, se existe um sofrimento mental naquela pessoa, se isso se manifesta todo o ano em dezembro, então isso é importante também a gente, como psicólogo, identificar. Então, são pessoas que estão com dificuldade de lidar com, talvez, com os problemas que vão surgindo, não bater todas as metas, de fato, não conseguir dar conta do que planejou. Eu falo muito para os clientes, eles chegam com a lista gigantesca em janeiro para concluir o ano todo. Então, tem coisas que não condizem com sua estrutura ali de vida. Claro que você pode conseguir, mas tem coisas que são realmente muito do que eu vi no Instagram e eu quero perder 30 quilos, né, em 3 meses, porque na Páscoa eu já quero estar bem. Então, assim, não obedece a questão de você buscar um profissional que exige um tempo para você ter aquele emagrecimento, aquela reeducação alimentar. Então, a gente também tem que ter cuidado com essas metas que a gente vai traçando. Então, então é difícil, um exemplo, a senhora falou, a pessoa chega com uma lista, né? A pessoa chega com uma lista e a senhora vê que eu acho que não vai dar para cumprir. Mas aí você diz assim, vamos rever isso aqui, vamos ver o que a gente pode tirar, vamos ver o que a gente pode acrescentar, ou seja, na reformulação dessa lista, digamos assim, que a senhora vê que não vai dar para ele cumprir, que ele vai ter problemas no final da reta, tem muitos deles que são persistentes, que é difícil a senhora conseguir tirar ele acha que vai dar certo e acaba, na verdade, insistindo e não dando lá no final. Ou seja, é difícil tirar da mente que não vai dar certo, que ele precisa readequar essa lista? Eu gosto muito de trabalhar, essa semana eu tive um atendimento muito interessante na clínica, que é um paciente que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um paciente que tem um problema sério de desorganização na vida. E aí eu estava pontuando para ele, amanhã você não vai conseguir acordar com sua vida toda organizada.
a gente vai tentar buscar algo que faz muito sentido para você, que é o mundo do trabalho, e está desorganizado o seu mundo do trabalho, a gente vai começar a organizar pequenas coisas. A grande questão é porque hoje a gente é imediatista. A gente quer organizar tudo ao mesmo tempo e, consequentemente, não consegue. Aí vem a frustração. Eu sou incompetente, eu não dou conta das coisas. E não necessariamente é isso. Então, tem essa situação que a gente precisa esclarecer se existe um transtorno associado a isso. E também a gente precisa esclarecer que, por exemplo, nosso padrão de comportamento é um padrão, né? Padrão que eu tenho de organizar a minha vida, ou desorganizar, porque às vezes a gente pode ter uma vida desorganizada, e eu não vou mudar isso do dia para a noite, né? Então, eu gosto muito de fazer essa reflexão com os pacientes. Uma reeducação alimentar não acontece do dia para a noite. Se ela acontece do dia para a noite, provavelmente você vai ter problema na frente. Você tem que aprender a passos, às vezes um pouco lento, de fato se reeducar. O emocional, ele tem uma relação muito próxima com isso. Né? Para você organizar seu ambiente de trabalho, precisa de tempo. Né? Então, assim, tem pessoas que são muito proativas, muito organizadas, que elas conseguem bater essas metas. Mas elas já vêm num processo bem profundo de autoconhecimento, de onde é que é o problema, onde é que realmente eu sou desorganizado e que aquela desorganização traz caos para a minha vida. Agora, doutora, como lidar com esse processo que a senhora disse que é muitas vezes lento, né, em uma dinâmica de sociedade que cada vez mais nos cobra, de certa forma, agilidade, ações rápidas, enfim, é algo assim, pode parecer até um pouco contraditório também, né? Como lidar com essas mudanças que acontecem lentamente, como a senhora explicou bem, mas em uma sociedade que cada vez mais cobra rapidez, agilidade, cobra que você produza, que você trabalhe mais. Como lidar com essas diferenças? Porque de fato hoje a gente vive uma sociedade extremamente volátil, né? Muito rápido, tudo muito instantâneo. Muito imediatista. Muito imediatista. E aí, consequentemente, autoconhecimento não é imediatista. Então a gente vai ter que lidar com esse processo. Gosto muito de falar, a gente está no carro automático a 880 por hora, nesse momento. Então a gente vai bater. Se bater, o estrago é maior. Então, eu gosto muito dessas linguagens que facilitam o que é autoconhecimento. Então, assim, a gente tem que andar, a quilometragem está lá dizendo que a gente tem que andar 120 ou 80, mas a gente quer andar 180, tem a consequência disso. Autoconhecimento é a mesma coisa, existe um profundo processo, não é só terapia, é uma leitura, é assistir um livro, é debater aqui com vocês, tudo isso é processo de autoconhecimento. E autoconhecimento a gente não consegue de uma forma tão rápida assim. Né? Então, assim, e levando em consideração essa pergunta, que ela é muito importante, né? Que de fato a gente tem que produzir, e aí eu tenho que me organizar um tempo hábil, porque amanhã eu já estou no ar, eu tenho que... Então, assim, a gente entende isso, então a gente tenta fazer o que é possível ali dentro do processo. Então, ó, você precisa ter uma mesa organizada para trabalho. Hoje você não consegue. Você consegue contratar uma pessoa que possa lhe ajudar nisso? Ah, pronto, pois é o primeiro passo. O segundo passo é a gente manter a organização. Então, dá para fazer coisas mais rápidas, mas o autoconhecimento, ele não é tão rápido assim. Doutora, voltando ao assunto da Desembrite, né, no caso. O ano passou, a pessoa foi lá, planejou as suas metas, não conseguiu, faz parte, né? É natural que por não ter conseguido, vem aquela sensação de frustração, uma certa tristeza. Mas o que diferenciar o que seria uma tristeza normal de algo que demanda uma atenção mais especial e que talvez até precise, de certa forma, buscar uma ajuda especializada? Se torna transtorno mental quando a frequência, a intensidade e o comprometimento na vida da pessoa realmente está acontecendo ali, né? O que é frequência? De um dia de tristeza eu passo a ter 2, 3 dias na semana. A intensidade era leve e passa a ser moderado e grave. Eu passo a sentir mais angústia. E o comprometimento na vida antes não comprometia meu trabalho, não comprometia minha faculdade, e hoje tem um comprometimento. Eu passo a ter problemas em sala de aula de convivência, eu passo a ter muita irritabilidade no meu trabalho. Então, de fato, o que transtornou, né? Então, de fato, a minha vida começa a ter vários transtornos que comprometem a qualidade.
E aí, assim, a tristeza, né, que a gente, dentro do nosso diagnóstico, a gente chama de depressão, né, depressão maior, são termos que a gente trabalha. Então, assim, de fato, é quando tem um comprometimento na vida daquela pessoa. E um dos comprometimentos maior é a oscilação de humor, né, para a tristeza. E quando buscar ajuda, né? Qual o momento que é o ponto-chave que a pessoa identifica que precisa de ajuda? No Brasil, a gente busca ajuda quando está um pouco sequelado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente não é um país de prevenção e promoção de saúde, né? Então, assim, quando eu preciso procurar ajuda, não deveria ser quando eu estou sequelado. Quando eu já estou, por exemplo, no meu consultório, a maioria das pessoas que me procuram já estão com transtorno moderado, né? Então, novamente fazendo uma reflexão sobre algo que vocês conhecem. Vamos pensar a construção, quando o telhado já entra tanta água que tem um transtorno na minha casa. Então, eu deixei aquele processo, às vezes deixei, mas assim, às vezes eu não percebi que eu estava correndo tanto risco assim. Acho que é importante a gente falar isso, né? Porque não é só uma questão de vontade, buscar terapia. Às vezes eu não tenho conhecimento mesmo. Então, assim, quando eu busco ajuda, não deixa essa goteira entrar e invadir a sua casa e causar um transtorno na sua vida. Então, vamos prevenir. E geralmente chega já com um quadro de muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, já não consegue mais ir trabalhar, já entra no processo de licença no trabalho, a faculdade já tem baixas notas, as notas já estão muito, né, comprometidas. Então, assim, vamos evitar isso, tá? Então, vamos buscar ajuda profissional antes. Então, se você percebeu que está com algum tipo de dificuldade, que realmente você não consegue dar conta, busca um profissional especializado. A pergunta a senhora até já respondeu em tese, mas queria que a senhora pontuasse um pouco mais exatamente disso. Quais são os prejuízos no dia a dia da vida de quem precisa buscar essa ajuda e por algum motivo não vai buscar, né? Há uma tendência natural em a situação se agravar cada vez mais, não é isso, doutor? Sim, sim. E aí o que às vezes a gente observa, né, dentro do consultório, quem vem buscar ajuda é o companheiro ou a companheira. A mãe ou o pai, às vezes não é a pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já está causando tanto sofrimento naquela família que às vezes, geralmente, são as mulheres que vêm buscar, as companheiras, né? Então, assim, olha, não aguento mais, eu não dou mais conta disso, porque eu não sou especializado, mesmo sendo psicólogo, a pessoa não vai dar conta disso, porque é uma relação ali de familiar. Então, assim, isso é muito interessante, porque o que é que a gente termina tendo? A pessoa que está em adoecimento, às vezes, ela não procura ajuda. Ou ela não se percebe no processo de tanto adoecimento, ou de fato ela resiste mesmo a buscar terapia. E o que é que nós temos? Pessoa com, hoje, muita irritabilidade. Vamos pensar no ambiente de trabalho. Irritabilidade, dificuldade de relacionamentos interpessoais, desorganização na vida que compromete a vida de todas as pessoas, né? E aí pode entrar também os ciclos da depressão, os ciclos de ansiedade. Imagine conviver com uma pessoa que é pilhada em ansiedade todo dia. Ela compromete o ambiente de trabalho de vocês. Literalmente, porque a pessoa que tem ansiedade, ela é pessimista, tudo vai dar errado, né? Então imagine você estar num ambiente em que você percebe que o mundo vai dar errado a todo momento, né? Então tem essas questões. Imagine um ambiente familiar, se eu tenho uma irritabilidade constante dentro de casa, né? Formas grosseiras de se comunicar, não assertivas. Então, assim, a gente vai tendo prejuízos na vida da gente e das outras pessoas. Agora, doutora, sobre essa reta final de ano, né? Como já falamos aqui, é natural que as pessoas façam planos, as resoluções de ano novo. Muitas pessoas colocam até no papel, né? Colocam ali bem fixado em um lugar visível para ficar lembrando durante o ano. Como lidar, então, no momento de planejar, né, o ano novo, essas metas, né? O que as pessoas devem levar em conta no momento de criar essas resoluções de ano novo? Eu acho que uma das questões importantes é você saber aonde você quer melhorar, né? Então, eu vou falar até de uma perspectiva pessoal minha. Esse ano de 2024 foi um ano bem complexo para a minha vida financeira, porque eu abri um empreendimento há 2 anos. Então, eu preciso melhorar a minha vida financeira. Então, hoje eu estou lendo sobre isso, eu comprei um livro sobre isso, eu estou vendo muito no Instagram. E já no dia 11 de janeiro eu estou fazendo um curso que é de um profissional que trabalha com organização financeira. Então, primeiro, identifique aonde você está com problema.
E dessa identificação, você tenta mapear que tipo de resoluções você pode ter. Se é a vida financeira, por exemplo, a desorganização dentro de casa, como é que eu posso melhorar essa dinâmica dentro da minha casa? Então, assim, identifique para que você possa fazer a intervenção. E essa intervenção, às vezes, a gente precisa. Eu, Samila, hoje não tenho condições de dar conta sozinha da minha vida financeira. Eu preciso de um consultor. Eu tenho condições de pagar por esse consultor? Não tenho. Eu tenho condições de comprar um livro? Tenho. O livro foi R$45, está chegando na minha casa. Então, assim, são atitudes que são viáveis agora. Um consultor era importante, mas eu não posso, né, nesse momento. Mas eu posso outros caminhos. Posso um consultor no Instagram, mas o Instagram não diz tudo, mas diz muita coisa. Ele tem muita coisa positiva se a gente sabe buscar. Então, eu acho que o caminho é esse. Identifique e busque como você pode resolver. Deixa eu ver se eu consigo formular aqui uma pergunta. Um exemplo, a senhora falou daquelas pessoas que fazem a lista e que você vê que, né, em cima que não vão chegar a concluir, né, essas metas, bater essas metas, porque são imediatistas, enfim, são apressadinhos e tal, e querem resolver muita coisa ao mesmo tempo. Nesse momento, existe algum dos seus pacientes, digamos assim, ou clientes, entre aspas, que está nessa situação, que não conseguiu bater a meta, ou que a senhora vai ter que conversar com ele em janeiro, não deu certo por isso, por isso. Como é que está a cabeça dessa pessoa? Como é que a senhora lidar, né, com essa situação? No final da reta, ver que aquele paciente tanto quis chegar ao final, mas devido mesmo recebendo os conselhos, não digamos assim, não obedeceu, não conseguiu chegar e concluir as suas metas. Temos, nós temos, na verdade nós temos como um todo, né? Todos nós temos metas que a gente não conseguiu concluir, que frustram muito, né? Mas tem aqueles que se preocupam mais, né? Nós temos, e aí tem pacientes que eles entram em processo, como vocês estão trazendo esse tema tão importante, né? Depressivo mesmo, num ciclo, eles não querem ir para a festa de Natal, eles não querem fazer a passagem do Ano Novo, né? Tem casos assim. E aí, uma técnica que eu gosto de trabalhar é tentar identificar realmente aonde você não conseguiu, o que foi que você não conseguiu e que processos estão envolvidos ali. Então, tudo tem uma resposta, né? Então, acho que é importante a gente falar isso. Por exemplo, teve pessoas que planejaram que sua empresa estaria vendendo tanto e não conseguiram. Mas a gente pensou na crise econômica, a gente então quer coisas que não estão no nosso controle. E o que a gente pode fazer para tornar aquilo dentro do nosso controle? Então, é muito comum isso mesmo, né? Então, a gente, por exemplo, teve pessoas que não conseguiram planejar o casamento, não conseguiram por questões financeiras, né? E aí, por que a gente não pode pensar em julho um casamento menor, né? Com não tanta gente, que você possa ter as pessoas que você ama perto de você e fazer o seu sonho acontecer, né? Então, parece um sonho que para algumas pessoas pode ser tão simples, mas para outras pessoas que planejam, né? Então, tem sim, acho que pensar na... Doutor, é quase impossível a gente falar de saúde mental sem tocar na questão das redes sociais, né? Afinal de contas, é algo em que todo mundo, diariamente, e pelas pesquisas, cada dia, cada vez mais, as pessoas fazem uso delas. E nessa época do ano, então, dezembro, na rede social, todo mundo já tem a tendência de ser todo mundo feliz, todo mundo bonito. E nessa época, então, que é a época de festas, a felicidade reina ainda mais nas redes sociais. Isso, de certa forma, tem influenciado na saúde mental das pessoas? Qual é a preocupação que os especialistas, de certa forma, veem nesse tipo de modelo de vida, né, que a gente tem? Porque hoje a rede social está presente na nossa vida, na vida de todo mundo. E apresenta um padrão idealizado, né, de vida, né? Não só os influencers, né, mas pessoas comuns também, comum, até porque costumam mostrar apenas o lado bom da vida, né, do Instagram, as festas. Como diz aqueles memes, feio eu já sou na vida real, na rede social eu quero aparecer bonito mesmo. Enfim, isso vai causando uma realidade paralela que muitas vezes a pessoa, quando vai acessar a rede social, acaba se comparando e isso tem um impacto, né, doutora? Como é que os especialistas veem hoje essa questão dessa relação, né, da rede social e o impacto dela na saúde mental? Eu passei o ano de 2024 todo estudando as redes sociais e o impacto dos transtornos mentais. A gente trouxe um evento, inclusive, para cá com o Cristiano Nabu, com a referência nacional, Independência Tecnológica Infanto-Juvenil. E aí, assim, o que ele apresentou,
é, de fato, um problema seríssimo, inclusive de saúde pública. A gente falou muito de criança e adolescente ali, né? Então, assim, as redes sociais é uma idealização, né? Eu coloco algo que eu quero apresentar para as pessoas. E a gente já falava sobre isso antes das redes sociais. Por exemplo, a gente apresenta o que a gente deseja para as pessoas. A gente apresenta, às vezes, uma máscara. A psicologia estuda com isso, né? Então, assim, porque nem sempre a gente pode apresentar tudo para as outras pessoas. Tem coisas que é muito da nossa família, né? Muito da nossa intimidade. Só que ali é uma máscara que você tá com o celular na mão, todo mundo tem acesso e de um forte impacto. Que tem filtro, que você pode montar fotos, que você pode montar uma ceia linda e dizer que aquilo ali realmente aconteceu na sua vida. Então, assim, a dica hoje dos especialistas é, de fato, a gente começar a viver mais no nosso mundo real. Ah, mas é difícil porque todo mundo tem um celular na mão. Aí o Brasil vai ter que começar a trabalhar uma perspectiva de conscientização do uso das redes sociais. Isso vai ser política pública. Se você assiste as reportagens da Finlândia, essa política já acontece lá, é o berço mesmo de se discutir o quanto as pessoas sabem usar a rede social. Então, o Brasil é o país que hoje tem mais, um dos países, que tem mais problemas com o uso de tecnologia, que é algo positivo, aqui tudo é tecnologia. Mas a gente está utilizando em benefício, trazendo uma temática para as pessoas, talvez isso possa aparecer no Instagram. Tem um benefício. Agora, a questão é isso. Eu utilizo no Brasil não para a construção de uma carreira, não para a construção de autoconhecimento. Então, as redes sociais, elas têm causado transtornos, vários tipos de transtorno, tem várias nomenclaturas sobre isso. Por quê? Porque você vê uma vida, muitas vezes, que não existe, e por mais que exista, ela é a vida do outro, ela não é sua vida. Você pode ter um processo de comparação, não tem problema, um processo, inclusive, de desejar algumas coisas daquilo, mas eu preciso separar muito bem o que é meu e o que é o do outro. Ok, então para você que nos acompanha, é um assunto assim bem vasto, né? Um assunto complexo, mas gostoso de conversar, mas infelizmente nosso tempo, né, chega ao final. E a gente quer agradecer, né? Então quer agradecer a doutora Samila por trazer, né, aqui esse assunto tão pertinente, tão interessante aqui para a gente. Ela que é psicóloga, e falamos aqui do Desembrite, efeitos na saúde mental, enfim, da saúde mental e seus tratamentos, tá? Então, dona Samila Leão, aí que é psicóloga, então queremos agradecer a você, a senhora, pela presença, né, por esse bate-papo e seu endereço, né, o seu contato para alguém que esteja passando, né, por esses problemas e queira conversar, aí marcar uma consulta, enfim, saber como alguém pode estender a mão para que ela possa sair dessa situação. Eu que agradeço, espero que vocês coloquem na lista de vocês de metas de 2025 saúde mental. Sim. Todos nós que estamos aqui é extremamente importante, né? A gente não precisa estar em processo de adoecimento para buscar saúde mental, e pode ser de várias formas: leitura, atividade física, meditação. Eu tenho um consultório no bairro Parque Piauí que atende por valores inclusive mais acessíveis, para tornar a psicologia mais acessível para as pessoas, e lá a clínica é essencial terapêutica. Tem o meu Instagram, Samila Leão pessoal também, que é um Instagram aberto, em que a gente também passa muitas informações e orientações sobre saúde mental. Um feliz ano novo, muita saúde e muita paz para todos nós. Só para finalizar, tem muita gente que fala assim, e a realidade tem que ser dita: menino, isso é coisa de gente rica, isso não é nada não. Mas é um problema, né? Então a pessoa tem que procurar ajuda. E nós temos hoje várias estratégias, né, de buscar, de levar a saúde mental para as pessoas que realmente não conseguem acessar. A psicoterapia, né, não é que ela é cara, porque tem um investimento do profissional ali, mas de fato algumas pessoas não conseguem acessar financeiramente, mas tem projetos, nos procurem, que nós temos projetos muito interessantes. Ok, então conversamos, está aí na sua tela, a psicóloga Samila Leão, trazendo um assunto aí muito importante para você que acompanha aqui o nosso Comando Geral. Muito obrigado, feliz Natal atrasado, mais um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Feliz ano novo.